aqui, programa Questões de Fé. Você pode ver ao vivo agora, sábado, às 10h30 e também a reprise domingo às 20h30. Nós continuaremos a comentar, a ler e comentar a exortação apostólica, a alegria do Evangelho do Papa Francisco, que é o seu programa de pontificado. Nós vamos o tempo todo com calma, lendo os parágrafos e aurindo esses ensinamentos do Papa Francisco, que é do Sínodo dos Bispos sobre a evangelização. Aqueles que participarem hoje vão ter direito a serem incluídos, se forem ganhadores do sorteio, nesses brindes. 2 kits com uma Bíblia edição pastoral, um livro, A Igreja e Seus Ministros, do Francisco Taborda, teólogo jesuíta, um livro, Igreja, Comunhão, Participação e Missão, de João Panazzolo, um padre do Rio Grande do Sul, e um livreto de pensamentos do Papa Francisco. Todos eles são cortesias da Livraria Paulus, e também esse CD do grupo musical que vai estar aqui conosco hoje apresentando, será também fará parte do brinde no final do programa. Então, muitos brindes interessantes. Conosco, como sempre, a Maíra Paiva, que vai ler as suas participações, e o grupo musical Capela, que está conosco. Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, que está aí no seu monitor, pelo facebook.com/questões.de-fé. Você pode assistir ao programa ao vivo pelo Twitter, @padrecândido2, e pelo e-mail, recebo aqui agora, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Como já afirmei em programas anteriores, nós devemos prestar atenção nos artigos de Dom Valmor no jornal Estado de Minas, às sextas-feiras. É uma voz profética na situação bastante caótica em que vive o Brasil hoje. Eu vou comentar aqui 3 pontos do artigo de Dom Valmor desta última sexta-feira. No primeiro ponto, ele ressalta as razões dos equívocos graves na condução da política econômica. Eis o texto, abrem aspas. O que está se passando na sociedade brasileira é consequência de ações na política econômica que não estão fundamentadas em 2 referências básicas para se alcançar uma realidade mais justa: o respeito à dignidade de cada pessoa e a busca pelo bem comum. 2 são as referências básicas que não fundamentam as decisões atuais na avaliação do nosso arcebispo: o respeito à dignidade humana e a busca do bem comum. O fato de se oferecer possibilidades de maior acesso ao consumo de uma grande parte da sociedade brasileira que esteve excluída e pôde ser incluída pela estabilização da moeda, pelo combate à inflação, pelo crescimento econômico, pela geração de empregos, é só um aspecto do desenvolvimento. O desenvolvimento, para ser harmonioso e promotor de um país realmente próspero, precisa ser integral. Isto vai muito além da conquista de um mero poder de consumo, mas inclui boa educação, força moral, consciência cidadã. Os valores humanos e os seus respectivos direitos são capengas se nós lhes cortamos as asas da transcendência. O ser humano não pode ser reduzido
a um feixe de músculos e de impulsos cegos. Um projeto de país que desrespeita suas origens e suas raízes cristãs, fonte de toda a dignidade humana, cria verdadeiros monstros e mergulha a sociedade em toda forma de violência e de desregramento moral. Dinheiro no bolso pode ser importante, mas se o acesso aos bens materiais não for acompanhado de sólida formação moral, de educação para a solidariedade, para a convivência saudável e a partilha, estas conquistas se tornam desumanas, perdem o seu significado, o seu sentido e acabam por se tornar instrumentos de perversidade e não cumprem sua função humanizadora. Quanto à busca pelo bem comum, a segunda referência posta pelo nosso arcebispo, ela é melhor compreendida no segundo ponto do seu artigo, quando ele afirma, abrem aspas, como fará diferença quando a política abandonar a dinâmica de atender interesses partidários e de pequenos grupos para ser vivida como uma preciosa vocação, uma das formas mais completas do exercício da caridade. Fecham aspas. Agora o meu comentário. Percebe-se hoje que a direção tomada pela política brasileira faliu em todos os níveis. Nível moral, todo mundo vê, no nível educacional, no nível espiritual, que eu quero dizer com isso, há um enorme vazio de líderes autênticos, incluindo religiosos, e até mesmo no nível econômico, o país está em recessão, porque o projeto não se voltou para o bem comum, para o bem de todos os brasileiros, mas para o fortalecimento e a permanência no poder de um partido. Para conseguir estes objetivos, alguns poucos são cooptados a se fartarem numa mesa de benesses, cujo custo e suor são oriundos de todos os brasileiros. Um projeto de país que vise o bem de todos, diz o arcebispo, é uma das formas mais completas do exercício da caridade. A ausência desta caridade cívica faz mergulhar a maioria do povo em decepção, revolta e amargura. É, por exemplo, que alertou ontem a ministra Carmen Lúcia, lá em São Paulo, falando da indignação, da ira que está se abatendo sobre todo o Brasil como uma coisa muito perigosa. Por fim, nosso arcebispo destaca que sem este projeto de bem comum, abrem aspas, corre-se o risco de apenas passar uma tinta que acalma ânimos, não está acalmando. Isso é observação minha, tá? Continua o arcebispo. Faz transparecer que a corrupção não acontece e que os mecanismos de favorecimentos e negociatas são apenas factoide. Fecham as aspas. E, por fim, o artigo conclui o raciocínio afirmando que, palavras de Dom Valmor, não se pode esconder a ferida e a enfermidade que se abatem sobre o caminho da sociedade brasileira, agravada pelos enraizamentos históricos e pela perda de sentido de pátria e de cidadania. Aspas, a palavra do arcebispo. Agora, a minha interpretação. O arcebispo reconhece que há enraizamentos históricos que agravam ainda mais a enfermidade do país. Isto quer dizer que há uma espécie de cultura irresponsável, de insensibilidade com o sofrimento do povo. Uma cultura da qual
ainda não nos libertamos, mas ao contrário, tornou-se mais aguda nos últimos tempos. De fato, as melhoras são pontuais e se revelam benéficas mais aos donos do poder do que aos seus destinatários, que muitas vezes se consolam e se contentam com pouco no dizer de um desses líderes atuais. Por fim, a perda de sentido de pátria e cidadania, afirmada por Dom Valmor, é bem evidente, até na plástica de algumas manifestações, em que os símbolos não refletem e não sinalizam o nosso país, mas grupos estanques que clamam mais a serviço de determinadas agremiações, ideologias e partidos do que o bem de todos. Você já faz parte? Se você não faz parte, venha fazer parte conosco. A campanha Faço Parte tem a alegria de contribuir para a ampliação e o fortalecimento da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Rádio América e a TV Horizonte. São importantes meios de comunicação. A TV Horizonte está com nova programação e ainda vem mais novidades por aí. Vamos aguardar, como as transmissões diretas do Santuário Nossa Senhora da Piedade, lá no Alto da Serra. Esta é uma conquista de todos pela evangelização. Por isso, participe dessa campanha. Sabe como? Ligando para os telefones que aí estão no seu monitor, na segunda-feira, no horário comercial, 3209-3559, 3319-6111. Com seu apoio, nós continuamos a nossa missão e podemos concretizar projetos de evangelização da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então está aí a campanha Faço Parte, não esquecendo também de que está em curso o projeto da nossa Catedral Metropolitana, que será um espaço de serviço, de culto, de reflexão e de formação, uma referência para toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. Não podemos esquecer todos estes dados, todos estes elementos e, portanto, venha fazer parte conosco. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Questões de Fé.